Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 6 de julho de 2023. São 6 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, meio-dia lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo mais cedo um pouquinho, exatamente porque daqui a pouco eu vou apresentar uma palestra lá no IBIT Projeto. A palestra vai ser transmitida ao vivo, quem quiser acompanhar eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, né? E ontem nós tivemos um ataque bastante danoso à cidade de Lviv, né? Uma cidade civil, totalmente afastada da linha de frente. Os mísseis Calibre lançados pelos russos atingiram apenas apartamentos civis, realmente muito triste. Mais um crime de guerra absurdo russo. Em compensação, a gente teve a boa notícia de que, a usina de Zaporizhia não explodiu. Vocês lembram? Havia a suspeita por parte do serviço secreto ucraniano e algumas informações que circulavam por aí, que seria no dia 5 de julho que os russos fariam a provocação deles na usina nuclear de Zaporizhia, explodindo alguma coisa ali. O dia 5 passou e não aconteceu nada. Que boa notícia isso daí, né? Vamos falar sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui na linha de frente e também sobre a batida que foi feita na mansão do Prigozhin lá em São Petersburgo, que tá muito engraçado esse negócio. Vamos falar sobre esses e outros temas em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Deixa Eu Sugerir Mais Pautas, Filha da PUC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando aqui sobre a usina de Zaporizhia, que continua do mesmo jeito, não tem nenhuma mudança, não se vê nenhuma alteração. Na verdade, teve uma pequena alteração aqui. O pessoal notou que tem algumas coisas aqui, alguns pacotes novos aqui no teto da usina do reator 4, mas a verdade é que isso não deve ser grande problema, né? Seja lá o que for, pacotes pequenos no alto desses reatores, isso não deve fazer diferença porque eles são blindados, né? Eles são bem fortificados, então não deve ser. Se for algum explosivo plantado pelos russos, plantaram errado no final das contas, né? Não custa lembrar, porém, que esse risco não acabou, né? Os russos continuam perdendo a contraofensiva, continuam sofrendo perdas sérias no exército deles, e a tendência, à medida que eles forem perdendo mais terreno, é tentar retaliar, né? Então é bem importante deixar claro isso. Se acontecer alguma coisa na usina de Zaporizhia, por óbvio, foram os russos que fizeram isso, né? Tá aqui o rapaz da teoria da conspiração dizendo que, olha, deixa eu te explicar, amigo, como é que um país que sofreu um desastre nuclear no passado iria fazer isso de propósito em si mesmo novamente, né? Não tem nenhuma lógica a Ucrânia atingir a própria usina de Zaporizhia. Agora, isso não quer dizer que não exista a possibilidade dos ucranianos retomarem essa região. Como a gente falou, né? Existe uma estrada antiga que ligava Nikopol a Kamianka de Dniprovska. Então, o medo todo é esse. Os ucranianos em algum momento vão ter que retomar Enerhodar, não tem jeito, né? Uma hora os russos vão ser expulsos daqui. E nesse momento a coisa vai ficar crítica de qualquer forma. Mas ontem, infelizmente, teve um grande bombardeio com mísseis Calibre, que são aqueles mísseis navais russos, lançados a partir de navios ali no Mar Negro, e visando a cidade de Lviv. Lviv é essa cidadezinha aqui bem no oeste da Ucrânia, já quase na fronteira com a Polônia. Eu estive lá em Lviv, passei ali no centro histórico de Lviv, e foi justamente nessa região que foi atingida a cidade. Não tem nenhum alvo militar significativo ali, não tem nada. Foi apenas uma forma dos russos descontarem, talvez, o estoque de munição que eles perderam ontem, né? Vocês lembram, ontem os ucranianos conseguiram atingir um depósito de munição muito significativo ali em Makivka, né, próximo a Donetsk, a gente falou sobre isso ontem, uma explosão enorme. Os russos dizem que atingiram o hospital, mas na verdade não foi o hospital. A gente mostrou a imagem aqui das coisas explodindo, o hospital ficava perto. O erro dos russos foi colocar esquema de munição próximo de hospital. Isso também é um crime de guerra, né? De qualquer forma, aparentemente os russos resolveram retaliar, atingindo civis em Lviv sem nenhuma relação com a guerra, sem nada. Olha, do ponto de vista humanitário, evidentemente isso é um crime de guerra, mas isso denota também um certo desespero do ponto de vista militar, porque a verdade é que, embora seja uma coisa trágica para os civis em Lviv, o fato é que os russos desperdiçaram 10 mísseis Calibre, que custam muito caro, para terem exatamente 0 objetivos militares
no final das contas, né? Então, muito triste o que aconteceu. A coisa começou ontem de madrugada, era 3 horas da manhã em Lviv, por volta de 9 horas da noite aqui no Brasil, quando começaram a sair as imagens aqui, ó, de explosões em Lviv. Parece que tem trabalho da defesa antiaérea em Lviv, atenção pessoal em Lviv, coisa e tal. E qual que é o problema, né? Lviv, justamente como é uma cidade mais no ocidente da Ucrânia, mais no oeste, ela não tem a mesma proteção que Kiev e outras cidades que estão mais próximas aqui da linha de frente, né? No final, acabou sendo bastante danosa esse ataque. Isso daqui é o vídeo compartilhado pelo Zelensky. Esse prédio aqui era um prédio novo, recém-inaugurado, de escritórios de informática. Foi inaugurado depois do início da guerra, na verdade, bem lá no centro de Kiev, bem lá no centro de Lviv. E aqui você vê um prédio residencial onde foi a maior parte das vítimas. Parece que tem já 4 pessoas confirmadas mortas e um monte de ferido, mas, como vocês podem ver aqui, as equipes de resgate ainda estão fazendo buscas no prédio destruído ali, né? Olha só, rua civil, prédios civis, não tinha nada aqui, não era prédio administrativo, não era prédio de nada militar, enfim, casas, né? Prédios de pessoas, imagina o pavor que foi isso ontem, né? De madrugada, levando as pessoas, de madrugada, tirando o sono das pessoas, acordando todo mundo 3 da manhã. O Dinko Zluktenko, né, que é aquele rapaz que organiza o Dzigaspo, que é uma instituição de caridade que recebe doações lá na Ucrânia, eu indico sempre o site dele para quem quiser doar para alguém lá na Ucrânia e coisa e tal. Ele mora em Lviv, né, e ele mostrou aqui, falando a situação, lugares que ele passa ali, porque ele passa para ir trabalhar, ele passa por esse lugar aqui, e um monte de destruição aqui, a destruição toda aqui na cidade. O impacto principal foi num prédio residencial, onde ele chegou a pensar em alugar um apartamento lá. Enfim, tem vários mortos e feridos. Esse prédio aqui, que é um prédio novo, aquele prédio de informática, de empresas de informática, que é dedicado para tecnologia da informação, abriu depois de fevereiro de 2022 e acabou destruindo o prédio todo, né? O pessoal passeando no parque lá, é cheio de destroços por aqui. Realmente uma coisa muito triste esse ataque, né? Dá para ver aqui o socorro às vítimas, os bombeiros prestando socorro ao pessoal. E é isso daí, um ataque covarde a alvos civis sem nenhuma relevância militar, né? Como a gente disse, 4 pessoas mortas nesse momento, mas esse número pode subir porque ainda tem pessoas debaixo dos escombros e também feridos. Nesse momento são 32 feridos, mas de novo também pode haver mais feridos, podem encontrar mais feridos aí depois, né? Foram 10 mísseis Calibre que foram lançados pelos russos, 7 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas infelizmente 3 acabaram atingindo os alvos, acabaram causando toda essa destruição lá em Lviv, né? Como a gente falou, Lviv tem defesa antiaérea, alguns foram derrubados, mas não é uma defesa antiaérea tão reforçada quanto é em Kiev. Em Kiev já a maior parte dos mísseis é derrubada sem nem ter chance de acontecer isso daí, né? Sinal de que o pessoal do Ocidente precisa mandar mais defesa antiaérea para a Ucrânia. Bom, mas ontem teve mais uma coisa aqui na região de Makivka que foi atingida pelos ucranianos. Então dá para ver aqui um grande incêndio. Vocês lembram? Ontem a gente falou sobre um depósito de munição ali em Makivka, que explodiu, uma explosão espetacular e coisa e tal. Muita munição os russos perderam ali. Mas ontem, de novo, teve mais uma região atingida. Ali eu tenho aqui a informação do pessoal e aqui está uma visão mais próxima da coisa. E eles fizeram a geolocalização aqui, chegaram em alguns tanques. Tá vendo aqui? Isso aqui são tanques de petróleo, tanques de óleo, de gasolina e coisa e tal. Então é isso daí, é uma empresa de mineração que tem aqui. E aqui ó, tem um monte de tanques aqui de petróleo e diesel, tá vendo nessa parte de baixo aqui? E daí com essas montanhas aqui atrás, eles fizeram a geolocalização, muito provavelmente os russos estão usando essa área da empresa como uma base deles, e os ucranianos visaram os depósitos de óleo aqui para diminuir a capacidade russa de abastecer os tanques, né?
Então, aqui, ó, tá mostrando aqui também o evento, o incêndio nos próprios tanques ali, né? Ontem também chamou a atenção da Rio Novosti, né, que é a televisão russa lá, mandou um correspondente lá para os tanques, falando o absurdo dos ucranianos atingindo alvos civis. Não, peraí, tanque de combustível, base de petróleo não é alvo civil, é alvo de interesse militar. Então não tem esse papo, não. Mas eles botaram o cara lá, o cara nervoso, falando que olha só que absurdo que os ucranianos atingiram, depois de terem atingido, na ideia deles, o hospital lá em Makivka e coisa e tal. Isso aqui certamente foi peça de propaganda, já esperando justificar os ataques em Lviv, né? Realmente pode parecer cruel, né? Tá vendo? Se você ataca a Rússia ataca de volta. Mas se você parar para pensar, em termos militares, é lógico, em termos humanitários é outra coisa, mas em termos militares, a Rússia está aí desesperada, porque perdeu, jogou fora 10 mísseis calibre que custam muito caro a troco de nada, não teve nenhum ganho militar nisso daí, né? Bom, também teve aqui, os ucranianos também atingiram um centro administrativo na cidade de Volnovanha, que fica aqui, ó. Volnovanha é essa cidade aqui, é próxima de Vuhledar, está bem perto aqui da linha de frente, então foi atingido esse centro administrativo aqui da cidade, lá em Volnovanha. Os ucranianos também atingiram esse prédio aqui, tá vendo? Dá para ver que tem um monte de russo ali dentro, o pessoal fazendo alguma coisa lá. Isso aqui fica em Soledar, próximo a Bakhmut, né? Soledar é essa cidade aqui, ao norte de Bakhmut. É uma cidade que já foi tomada pelos russos há algum tempo e a cidade está totalmente destruída, não tem mais ninguém lá, né? E os ucranianos perceberam que os russos estavam usando esse prédio como uma base deles e acabou atingindo o prédio e matando a galera ali, né? Bom, saiu uma informação aqui, mas essa informação aqui está muito por alto ainda. Vamos aguardar para a gente ter a confirmação real. Mas eles estão dizendo aqui que os ucranianos tiveram sucessos locais, como, por exemplo, a ocupação de Jerebianka, né? Para quem não lembra, Jerebianka fica aqui, o Jerebianki é essa cidadezinha aqui, próxima a Piatihatsky, e que os ucranianos estão mesmo há bastante tempo tomando a cidade. É lógico, eles estão usando aquela guerra de atrito, né? Então demora mesmo até esgotar as forças russas aqui, mas os ucranianos já estão, segundo está dizendo ali, eles já estariam em Jerebianki, né? Se você pegar a tradução correta aqui, olha só, isso aqui é um blog russo, tá? Então ele está falando aqui que o inimigo notou que nossas unidades estavam tentando contra-atacar em Orihiv, numa área, e avançaram até 1,5 km. A gente vai explicar depois aonde que os russos avançaram aqui 1,5 km. E também lá nessa região, lá na APU, lá, o exército ucraniano lá em Zaporizhia, só teve sucessos locais, como por exemplo a ocupação de Jerebianka e vários outros vilarejos, né? Ou seja, está falando que foi ocupado, né? Enfim, e de acordo com a nossa análise, nós estamos preparando para encontrar o inimigo na linha principal de defesa, na linha Surovikin. É aquela linha que eu falo para vocês, que ela passa mais aqui por baixo, passa aqui em Vasilivka, aqui nessa região aqui ela passa em Novoprokopivka por aqui, abaixo de Verbov. Então tem realmente uma linha principal de defesa russa aqui, que os ucranianos ainda não chegaram nela, eles ainda estão comendo as tropas que vêm antes dessa linha principal, né? Tudo isso indica que as unidades combinadas do Exército e os destacamentos voluntários ainda mantêm controle e capacidade de combate, apesar de perdas significativas e trabalho em defesa flexível, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que a situação está muito ruim lá para os russos, mas eles ainda estão conseguindo segurar os ucranianos antes da linha Surovikin, e essa linha vai ser a linha principal de defesa deles, né? Isso a gente já sabia, não tem nenhuma novidade. E eu gostaria de adicionar que essa é a maior batalha militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Interessante isso, né? Agora vamos ver esses dois pontos aqui. Primeira coisa, então, os ucranianos tomaram Jerebianki? Não sei, né? Está dizendo que sim, mas vamos aguardar para a gente ter a confirmação disso mais adiante, até porque eu vou falar para vocês sobre Priutini. Parece que os russos contra-atacaram ontem e retomaram Priutini. Então ontem eu anunciei a liberação de Priutini com base em mensagens assim desse tipo, e depois a gente ficou sabendo que na verdade ainda não estava 100% segurada na mão dos ucranianos. Então vamos aguardar para anunciar Jerebianki aqui, né? E outro ponto foi isso daqui, ó, os russos avançaram de fato na direção de Novopokrovka.
Então, Novopokrovka, ela fica nessa região aqui, ó. Aqui, ó, Novopokrovka tá na zona cinza, né? Não está tomada pelos ucranianos, está na zona cinza. Os ucranianos tinham avançado aqui até em Novofedorivka e Pavlivsk, mas os russos contra-atacaram aqui, retomaram uma parte desse terreno aqui, né? Avançaram até 1,5 quilômetros. Não é nada crítico, né? Esse tipo de coisa faz parte da contraofensiva, mas é lógico, é importante ficar atento nessa direção aqui, né? Era a zona cinza, voltou ao controle russo ali. Também tem aqui uma outra informação sobre Permovaisk e Marinka, uma informação interessante aqui, ó. Isso aqui também, esse aqui é do ucraniano falando, olha só. O Gandzuk falou, isso era sua e agora se tornou nossa. Como resultado de um assalto que não era esperado pelo inimigo, a propriedade de 6 posições no setor entre Permovaisk e Marinka trocou de mãos, né? O assalto em si levou menos de 2 horas e os invasores não tiveram tempo e não tiveram nada para fazer, apenas foram destruídos, né? Para mais informação oficial, veja a página das brigadas. O que ele está falando aqui? Permovaisk e Marinka ficam nessa região aqui, ó. Marinka é essa cidade, Permovaisk fica aqui. Então ele está falando que nesse fronte aqui, os ucranianos tomaram 6 posições dos russos, ou seja, não é nenhuma cidade liberada, não é nenhuma grande área liberada, mas avançaram alguma coisa aqui nessa posição, num ataque bastante rápido, né? A gente não tem exatamente aonde que teria sido isso. Será que foi nessa mesma região aqui que os ucranianos já estão avançando em direção à área que estava em poder dos russos desde 2014, né? Será? Vamos aguardar para a gente ter uma visão mais certa disso mais adiante, né? Bom, como eu falei, Pripyat ainda está marcada na zona cinza aqui. O que aconteceu ontem foi que os ucranianos chegaram a tomar a cidade, mas zona cinza significa exatamente que as coisas aqui estão trocando de mãos o tempo todo. Então, eles não conseguiram manter a cidade ontem ainda, mas não tem problema. Isso indica que eles já estão bem próximos de conseguir tomar a cidade de qualquer forma, né? Bom, e lá em Bakhmut a gente tem mais informações sobre avanços próximos de Berivka e Radne, né? Bakhmut é mais aqui para cima e dá para ver aqui que aqui, ó, Berivka e Radne são cidades que os ucranianos estão tentando tomar, vilarejos, na verdade, que tem uma importância muito grande, justamente porque ficam numa posição mais alta, e os ucranianos pegando essas cidades, eles praticamente eliminam a possibilidade dos russos ficarem aqui em Dubovo-Vasilivka, né? Existe lógico, a possibilidade, né, a ideia disso aqui tudo é justamente os ucranianos fazerem um cerco em Bakhmut. Ainda falta muita coisa para isso acontecer, é verdade, ainda tem a batalha aqui em Klishivka. Klishivka, de novo, a gente tem aquela informação de que já teria caído para os ucranianos. Aqui, ó, inclusive tem uma bomba aqui, os russos já estão bombardeando Klishivka, mas ainda está na zona cinza aqui marcada no mapa. Vamos aguardar aqui, né? E aqui pelo norte também, embora pareça muito ruim essa situação aqui no norte, você pode ver que basta os ucranianos retomarem Berivka e Radne, que rapidamente a coisa se desenrola, porque aqui eles têm acesso a esse grande entroncamento aqui. O resto dessa parte aqui ao norte fica muito mais simples de retomar, né? E a situação parece que não é de pânico entre os russos ali. Olha só a mensagem que eles colocaram aqui, né? O que está acontecendo no sul e no norte de Bakhmut, nós não podemos nem chamar de foda. É o nome que ele usou, né? A frente ali precisa ser ajustada urgentemente. E isso não é pânico nem histeria, isso é um fato. Quando a pessoa começa a dizer que não é pânico nem histeria, é porque a situação é que é de pânico, né? E é o que a gente está vendo, os ucranianos estão avançando cada vez mais aqui, estão muito próximos de deixar os russos aqui numa situação muito ruim. O Syrskyi, que é o comandante das tropas ucranianas ali naquela região, né? Ele falou que não, que Bakhmut vai ser retomada e as coisas estão funcionando muito bem, que as perdas russas são 8 a 10 pessoas para cada ucraniano, e, enfim, que a situação lá está difícil ainda, mas que vai ser resolvido isso daí. Eu acredito nele, eu acho que realmente vai. A gente tem visto a qualidade dos recrutas russos, e principalmente
a motivação dos recrutas russos não tem nem nada perto do que é a motivação dos ucranianos. Então, no final das contas, isso daqui, não tenho dúvida que vai voltar. Bakhmut é da Ucrânia, né? Bom, o Raibar estava fazendo a análise dele aqui, né? E mais uma vez ele falou que ele apontou para o risco do cruzamento aqui pelo reservatório seco na região de Zaporizhia, né? Da usina nuclear de Zaporizhia aqui. Mas, segundo ele disse, olha só, a Ucrânia teria colocado os quartéis-generais do 10º Corpo do Exército, que inclui aquelas brigadas novas, né, colocaram aqui próxima de Vasilivka, ou seja, nessa região aqui, na cidade de Stepnohirsk, essa cidade aqui próxima de Kamianki. Então ele está acreditando que o golpe principal vai vir por aqui, né? Além disso, um outro corpo do exército foi colocado aqui em Mala Tomahawka. Então seria essa onda aqui a principal linha de ação ucraniana, né? Ele fala ainda sobre os ucranianos fazerem a travessia, que a gente mencionou isso, né? Eles fazerem a travessia no Rio Seco, no reservatório seco, e tentar retomar a usina de Zaporizhia, que é a usina de Enerhodar, né? Parece óbvio que esse aqui vai ser a principal eixo de ataque mesmo, segundo ele está dizendo, né? Eu não sei se tem muita novidade nisso não, todo mundo esperava mesmo que os ucranianos fizessem o principal eixo de ataque aqui em direção a Melitopol. É claramente a melhor alternativa que eles têm, né? O Instituto para Estudo da Guerra está falando aqui sobre os ataques da contraofensiva e falou também sobre os ataques que aconteceram lá na usina nuclear de Zaporizhia, né, sobre a possibilidade de haver algum incidente ali, que não houve no dia 5. Enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui em relação ao que a gente já falou. E a gente vai falar algumas notícias agora fora aqui da linha de frente. A cólera continua acontecendo com muita força nos territórios ocupados de Kherson, segundo diz aqui o comando ucraniano, né? A gente já tinha falado sobre isso, com a questão da falta de água, né? O pessoal começou a ter que recorrer a poço artesiano e esse tipo de coisa, e com isso acabou ficando suscetível à cólera, né? É lógico, os russos não reconhecem esse aumento nos casos, mas a população está bem ciente disso daí, né? Isso está aumentando não apenas em Skadovsk, Renichesk, todas essas cidades aqui ao sul, aqui na parte sul de Kherson, porque lembra, esse reservatório aqui ele não abastecia só a Crimeia, não. Ele abastecia toda essa região sul aqui da Ucrânia com água, né? E agora o pessoal está com pouca água doce ali. Bom, uma coisa muito triste que aconteceu há poucos dias atrás, uma garota de 12 anos de idade, a Irina Gubareva, ela foi sequestrada por soldados russos no dia 20, lá em Mariupol. Mariupol, vocês sabem, é uma cidade que foi tomada pelos russos já no início da guerra. Os soldados não foram descobertos, mas o corpo da menina foi identificado sim, né? Bom, Mariupol, a situação é realmente, infelizmente, como aliás é em toda essa área ocupada pelos russos aqui, é de completo abandono, de completa falta de segurança. E o que está acontecendo agora é que justamente está começando a se formar grupos de partisãos ucranianos lá na região, né? Aqui, ó, de acordo com um oficial russo não identificado, que está lá em Mariupol, 8 soldados foram encontrados mortos em diferentes partes da cidade nas últimas semanas. 6 deles foram esfaqueados, 2 atirados na parte de trás da cabeça. Ou seja, está começando a se formar uma resistência partizã ucraniana lá em Mariupol, né? Outra coisa muito interessante que chamou atenção ontem foi as imagens que foram liberadas do FSB invadindo o quartel-general do Prigozhin lá em São Petersburgo, né? Isso aqui aconteceu no dia 24 de junho, no dia que estava acontecendo aquela revolta armada do Prigozhin. O FSB entrou aqui, coisa e tal, e pegou um monte de coisa, né? Pegou arma, pegou um monte de coisa, inclusive 110 milhões de dólares, né? Só que lembra, esse dinheiro depois foi devolvido, 10 milhões de dólares, desculpa, 110 milhões equivalentes em rublos, né? Então isso aqui depois foi tudo devolvido para o Prigozhin, tá? Mas, enfim, fizeram isso daqui, e aí liberaram as imagens agora dessa ação, né? E aí tem umas coisas muito curiosas, cara. Olha só a coleção de perucas do Prigozhin, cara. Que coisa mais estranha isso, né?
Tem as fotos da casa do cara aqui, ó, tem uma banheira, um ofurô aqui, né, uma banheira de hidromassagem aqui. O cara é rico, né? O cara tem dinheiro pra caramba. Enfim. As fardas dele aí com um monte de medalha. Dinheiro pra caramba. Isso aqui é a parte de trás da casa dele, ó, da mansão dele, né? Isso aqui é a mansão dele. Olha só, com um helicópterozinho ali à disposição para qualquer coisa. Enfim, certamente liberaram isso daqui numa tentativa de ridicularizar o Prigojin, de lançar, né, suspeitas sobre ele. Isso daqui, olha só, é um álbum de fotos do Prigojin que eles pegaram lá. Olha que coisa, cara. Pode isso, o Prigojin se disfarçando de várias coisas aqui. Pra que isso? Ele estava fazendo de brincadeira, ele estava treinando para se disfarçar. Ele gostou do filme O Ditador, né? O filme Ditador, vocês conhecem, né? Não é possível que vocês não conheçam. Se você não viu o filme O Ditador, procure esse vídeo, esse filme aí é muito engraçado, vale a pena. E, caramba, o Prigojin tá a cara do ditador no filme, né? Bom, também pegou muito dinheiro e coisa e tal, mas parece que tudo isso foi devolvido depois para o Prigojin, né? Então é aquilo que eu falo para vocês, a situação é muito estranha mesmo, né? Se o cara fosse de fato um completo pária lá, se realmente o governo russo quisesse se livrar do cara, não teria esse cuidado todo de devolver dinheiro e coisa e tal. E o Lukashenko falou por um acaso hoje que, olha só, quanto a Prigojin, ele está lá em São Petersburgo resolvendo alguns problemas, ele não está no território de Belarus. Ou seja, o Prigozhin continua andando na Rússia normalmente, né? Não tem. A impressão que dá é que o Putin não consegue destruir ele, ou talvez que o Putin não queira destruir ele, né? Enfim, a gente está com essa. Continua essa coisa suspeita em cima desse golpe aí, né? Agora, o que aconteceu de interessante é que os países da OSCE, decidiram tornar o Grupo Wagner uma organização terrorista, e isso então deve dificultar as operações dele lá na África, né? O Grupo Wagner vai ter aí contas fechadas, vai ter limitação na transferência de dinheiro e mais um monte de coisa. Então é importante essa limitação aqui que foi feita contra eles, né? A gente não sabe se vai ter algum efeito no final das contas. Bom, a economia russa continua a cair, né? Ou seja, o rublo russo continua a cair. Vocês lembram que quando começou a invasão da Ucrânia, o rublo caiu bastante, aí depois ele subiu, ficou até positivo, até ganhou valor frente ao dólar, né? Eu avisei na época que isso era lorota, o pessoal estava manipulando o valor do rublo ali, que não tinha de fato, né? Sim, as sanções estavam funcionando, as sanções estavam prejudicando a economia russa, é que o Putin estava desesperado para manter o rublo num valor alto. Pois bem, pois é, né? Agora ela já está agora abaixo daquela queda maior que ela teve no início da guerra lá em março de 2022, né? Então ela acabou caindo abaixo desse valor, está valendo menos de 1 centavo o rublo, 1 centavo de euro o rublo, né? Isso certamente é uma indicação de problemas lá para a Rússia. Bom, a gente tem informação aqui de que a Ucrânia pode receber cluster munition, né? Munição cluster ou munição fragmentada, né? Aquela cápsula de artilharia que explode e libera vários pedaços para tudo quanto é lado, né? Os ucranianos já usam esse tipo de munição em foguetes, já existem alguns foguetes do HIMARS que têm essa capacidade de fragmentação, e agora eles devem receber isso também em cápsulas de artilharia, também para uso ali nas trincheiras na contraofensiva, né? A questão toda a CIA falou que está mantendo essa definição. Muita assistência militar americana não é divulgada, é mantida secreta e é sobrevista, né, supervisionada pela CIA nesse caso aqui, né? E aqui está a informação de que os Estados Unidos devem anunciar amanhã, ou seja, amanhã aqui, no caso hoje, né, que vai mandar munição cluster para a Ucrânia. Vamos ver se isso vai ter efeito também. Provavelmente é esse cartucho aqui de 155 milímetros. Você tem o M483A1 e o M864. São as duas possibilidades que eles podem usar, né? É lógico, esse tipo de coisa aqui, para a guerra de trincheira, que é o que os ucranianos estão enfrentando ali na região sul, é uma coisa ótima, né? Ajuda a limpar as trincheiras russas. E vamos ver quanto antes isso chegar, melhor para os ucranianos, né?
E só para concluir, o Alex Silva, com os soldados lá no batalhão lá na Ucrânia, mandou uma mensagem para mim e para vocês aí que contribuíram com a vaquinha. Eu vou tocar a mensagem dele aqui para vocês. Alex Silva falando aqui da Ucrânia. Estamos aqui para agradecer as doações de todos que ajudaram a comprar aí os veículos para os nossos guerreiros aqui. Um abraço para o Peter do canal Ancapt e todos que ajudaram aí nas doações. Muito obrigado a todos. Slava Ucraina! Herói Slava! Não apenas o carro aqui já é um dos carros que já está com o pessoal lá na linha de frente, mas também os uniformes. Esses uniformes todos foram comprados com o valor da vaquinha também, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.